Olá, eu sou o Wallace e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Excel 2010. Basta clicar no botão Iniciar, Todos os programas, Microsoft Office, Microsoft Excel 2010. Esta é uma planilha do Excel sem nenhuma informação. O Excel 2010 nada mais é do que uma planilha de cálculos, onde realiza desde pequenos cálculos domésticos até cálculos de grandes empresas. O Excel 2010, a sua área em que trabalhamos nele, é atribuída por colunas, que são atribuídas através de letras, e linhas, que são atribuídas através de números, formando então vários quadradinhos sobre o cruzamento da linha com a coluna. Essas linhas e colunas, elas formam as células que ganham um nome. A célula ganha um nome de acordo com a posição que ela está ocupando. Por exemplo, esta célula é a célula está na coluna E, na linha 3. Então veja que o próprio Excel atribui a ela o nome de E3. O Excel é uma ferramenta poderosa por a quantidade de informação que ele pode calcular. O Excel 2010 possui 1.048.576 linhas por 16.384 colunas, fazendo assim mais de 1 bilhão de células que podemos utilizar no Excel 2010. Nessa planilha do Excel, veja que temos algumas informações de uma papelaria, como por exemplo, produtos, quantidade, valor unitário e total. Nas células de total, veja que está em branco, pois é isso que nós vamos fazer, calcular o total do que se pede. Por exemplo, neste total, nós queremos fazer a soma total da quantidade de produtos das devidas células. Obrigatoriamente, antes de utilizarmos qualquer célula, nós devemos utilizar o sinal de igual. Isto é obrigatório, seja em qual fórmula se for utilizar. Logo em seguida, vamos utilizar a palavra soma, abre-se parênteses, que faz parte da fórmula, a primeira célula, dois pontos, a última célula, fecha parênteses, dá um Enter e veja que o Excel 2010 calculou a quantidade de produtos que nós temos aqui. A quantidade desses produtos foi 324. É bem mais rápido ficar calculando produto por produto. O Excel 2010 já nos proporcionou essa fórmula para calcularmos. Vejamos, o sinal de igual é obrigatório, então nós utilizamos ele. Logo em seguida, a palavra soma, que é a junção, a adição. Ele foi em busca da soma dos produtos, então nós utilizamos a palavra soma. O parênteses significa intervalo, o intervalo em que nós vamos buscar fazer a soma. Abrimos o parênteses, veja que a primeira fórmula foi C3, que é 14. É a primeira célula que nós iremos buscar. Desde essa célula, os dois pontos significa até a célula C15. Fecha parênteses e dá um Enter. Veja que o Excel 2010 calculou para nós a quantidade de produtos que temos aqui. Esta foi a cálculo da quantidade. Neste caso, o total está querendo saber a quantidade sobre o valor unitário, ou seja, o valor unitário que temos aqui, ele está se referindo apenas a uma quantidade. E como temos 14 quantidades, nós queremos saber quantos que dá 14 deste produto sobre este valor unitário. Ao invés de calcularmos 14 vezes 4,90 vezes 4,90 vezes 4,90, podemos utilizar a fórmula igual a célula que está com a quantidade vezes a célula do valor unitário. Dando um Enter, veja que 14 desses produtos aqui dá a este preço de 1, dará o valor de R$ 68,60.
Se queremos calcular todas essas células restantes, ao invés de termos que repetir as fórmulas, neste quadradinho aqui no final da célula, se clicarmos e arrastarmos para as células desejadas que seja feita o cálculo, soltarmos, veja, ele calculou o valor total da quantidade que temos sobre o valor unitário, só modificando apenas os dados que nós temos sobre a tabela. Veja que, como é um valor em dinheiro, ele está desorganizado. Para conseguirmos organizarmos ele em valor de dinheiro em reais, vemos até, selecionando a célula, vamos até a guia número, selecionando a alça, clicando em moeda. Veja que ele já coloca o R cifrão e conta as casas decimais. Clicando sobre a borda e arrastando, ele irá formatar todas devidamente a qual desejar. Quando clicamos, vemos que temos duas casas decimais após a vírgula. Se queremos diminuir ou aumentar essas casas, basta vir sobre essa diminuir casas decimais ou então aumentar casas decimais. Vamos aumentar casas decimais desse número. Veja que os zeros são aumentados. Se queremos diminuir, basta clicar sobre diminuir casas decimais e os zeros serão diminuídos. Nessa planilha, nessa tabela, vemos que temos os dados de alguns alunos que fizeram uma prova de física no valor de 30 pontos. Bem, aqui nós temos os nomes dos alunos e os acertos que eles obtevem sobre essa prova. Aqui nós estamos querendo saber quantos erros este aluno teve sobre essa prova. Aqui vamos calcular o valor total menos a quantidade de acertos, ou seja, vamos utilizar igual a quantidade que vale a prova, que é 30 neste caso, menos quantos ele obteve na prova. Dá um enter. Veja que o aluno Tiago errou apenas 2 questões da prova. Quando clicamos sobre a alça e arrastamos, ele irá calcular o valor que cada aluno teve de erro sobre a prova. Neste caso, ele calculou todos os erros dos alunos. Aqui ele está querendo saber a nota final que o aluno irá ir sobre a prova. Como vamos fazer isso? Utilizando o sinal de igual, o valor que vale a prova, que no caso é 30, como já dito, menos a quantidade de erro. Dê um enter. Veja, foi calculado, o aluno Tiago irá com 28 pontos na prova. Puxamos a alça e ela calcula o valor total que cada aluno irá ir sobre 30 pontos da prova. Aqui nós estamos procurando a nota máxima do aluno. Entre todos esses alunos que temos aqui, nós queremos saber qual deles obteve a maior nota de 30. Quem foi com maior nota, o melhor aluno em física nessa prova da sala. Para fazermos essa função, nós iremos utilizar igual a palavra máximo, abre-se parênteses, clica sobre a nota final que o aluno irá ir, a primeira nota final, 2 pontos, a última célula, fecha parênteses e dá um enter. Veja que a nota final, a nota máxima obtida na prova foi 28. Quando voltamos a olhar aqui na nota final, vejamos que nenhum dos alunos obteve mais do que 28 sobre a prova. Essa função calculou igual, como é de lei em todas as células, máximo, porque nós estamos procurando o máximo, a maior nota, a que teve mais. Então utilizamos a palavra máximo.
parênteses, que significa entre o intervalo de células, a primeira célula, que é F4, até, que é ponto, 2 pontos, significa até a última célula, até esta célula, obtendo assim, dando um enter, vemos que 28 foi a maior nota obtida na sala, que é a do Tiago, certo? Aqui nós já estamos querendo saber a nota mínima da prova. Quem foi com menos notas sobre a prova? De 30 pontos, quem obteve menos. Para isso, é o reverso que utilizamos da máxima. A mesma forma, igual, utilizamos a palavra mínimo, abre parênteses, o primeiro valor, que é F4, 2 pontos, até F21, fecha parênteses. Veja que ele calculou a menor nota obtida na prova foi 2. Ao olharmos na tabela, a menor nota é o 2, que é da Mariana Borges. O que aconteceu? Igual, que isso é obrigatório ter em todas as células, a palavra mínimo A. Veja que mínimo A. Esta é a palavra que utilizamos para calcular a menor nota. Mínimo A, abre-se parênteses, que é um intervalo que será calculado, que aqui no caso é F4, até F21, que foi calculado. Fecha parênteses, dá um enter. Veja que a menor nota foi calculada. Essa tabela, vejamos que agora ela já está preenchida com todos os seus devidos valores, mas ela está um pouco desorganizada. Como organizar, como aumentar uma célula do Excel? Vejamos que aqui, essa célula não está escrita apenas avalie, e sim avaliação de texto. Como conseguimos fazer que esta célula seja visivelmente? Basta clicar sobre a célula, arrastar até a célula desejada e clicarmos em mesclar e centralizar. Clique sobre ela. Veja que o próprio texto foi centralizado e mesclado com todas as células. Aqui as células selecionadas foram mescladas. A mesma coisa podemos fazer com essas outras células que precisam ser visualizadas. Mas aqui no caso do nome dos alunos, nós não vamos mesclar. Nós podemos aumentar o tamanho, a largura da célula, clicando vindo até aqui sobre a linha que está selecionada a célula e arrastando essa célula, arrastando de acordo com o tamanho que for necessário, tamanho desejado. Assim nós arrastamos essa célula. Veja que ela arrastou e todas essas células são visivelmente o nome inteiro de cada aluno. Igualmente aqui, ó, nota final, nós vamos aumentar e a nota mínima vamos aumentar também. Veja que essas células foram organizadas de maneira que todos que possam ver possam também entender o que está acontecendo. Nessa planilha podemos observar que os dados contidos nelas são de um boletim escolar. Aqui o nome dos alunos, os bimestres e as suas notas correspondentes aos mesmos. Essas notas são referentes à soma de todas as matérias de 100%. Essas são as notas, os totais que os alunos obtiveram. Aqui na média final, nós estamos querendo saber qual é a média final que o aluno teve sobre esses 4 bimestres. Para isso, vamos utilizar a fórmula igual a palavra média, abre parênteses, a primeira célula até a última célula, que é a do 4º bimestre, fecha parênteses. Veja que a média que o aluno Marcos obteve no final do ano, 58,75. Essas células foram calculadas de acordo com os seus respectivos dados. Vamos clicar na alça e arrastar.
Veja que ela calculou os dados de cada aluno ao seu final dos 4 bimestres. Aqui cada aluno obteve as suas devidas notas. Aqui utilizamos a fórmula igual média, porque queremos saber a média entre esses 4 bimestres, o total das médias que o aluno obteve. Abre parênteses, o intervalo em que elas estão, que é de D7 até G7. Dando Enter, ele calculou para nós a média que o aluno obteve para passar ou não de ano. Em resultado final, nós estamos querendo saber se o aluno passou ou não de ano. Para isso, observamos aqui, valor total das médias 100%, notas abaixo de 60%, alunos reprovados. Se observarmos, alguns alunos obtiveram notas abaixo de 60%. Então, pelo nosso próprio pensar, nosso próprio calcular, eles já estão com notas com menos de 60 pontos. Para calcularmos se ele passou ou não, de forma em que já sai o resultado automaticamente, nós utilizamos a fórmula igual a função C. C, abre parênteses, veja aqui, teste lógico. Teste lógico, quantidade que nós obtemos, aquilo que nós temos, colocamos que, ou seja, é a média final que nós temos. Dá um clique sobre ela, vamos utilizar o sinal maior, igual a 60, ponto e vírgula, aprovado. Fecha parênteses, fecha aspas, ponto e vírgula, reprovado. Fecha aspas, fecha. O aluno saiu com a seguinte resultado: reprovado. Por que ele obteve o resultado de reprovado? A fórmula, nós utilizamos a função C, ou seja, CH7, que é a média final que ele teve, for maior ou igual a 60, o aluno é reprovado. Se não, reprovado. Então esta função ela é seguida para calcular se as coisas forem acontecidas ou não, tendo apenas duas respostas. Dando Enter, reprovado. Ao arrastarmos a alça para todos os alunos, vemos que os alunos reprovados foram os que tiraram menos de 60%, ou seja, menos de 60% que estava contido aqui para colocar. Aqui nós podemos formatar. Para formatar algumas células igualmente e sem ter que selecionar uma por uma, clicamos na primeira e assim clicamos em Ctrl e já clicamos na outra. Veja que eu cliquei sobre todas e cliquei segurando a tecla Ctrl do teclado, clicando na cor vermelha para diferenciar o aprovado do reprovado. Aqui fazemos a mesma coisa, clicamos na primeira, clicamos na tecla Ctrl e clicamos nas outras desejadas ser formatado. Vejamos que os alunos reprovados estão de vermelho, aprovados estão de vermelhos, aprovados de azuis. Aqui agora, como é um boletim escolar, se colocarmos para imprimir, ele não vai sair como um boletim escolar. Vejamos por quê. Porque eles não está com bordas adequadamente. Para isso, selecionamos bordas sobre esse boletim, clicamos nas células que irão receber as bordas. No caso, todo o boletim irá receber a borda, então clicamos sobre ele. Clicamos no botão direito do mouse, vimos até formatar células, dá um clique sobre ele. Dentro deste formatar célula, abrirá algumas guias. A que nos interessa é a borda. Nessa borda, primeiramente temos estilo, predefinições e a cor. Em estilo, nós vemos o tamanho, a espessura que essa borda será. Eu vou selecionar esse tamanho. Em predefinições, onde esse contorno será colocado.
Aqui no caso vai aparecer uma amostra aqui em contorno. Veja que eu selecionei e a amostra apareceu. Se caso eu desejo tirar algum lado, alguma coisa, basta clicar sobre aqui que a borda é tirar. Como eu não quero, vou deixar selecionado. Aqui interna também quero que separe uma linha da outra, ok? Em cor eu vou deixar automático, mas podemos selecionar qualquer cor que estiver disponível. Dê um ok. Veja que a tabela foi definida de acordo com o que nós utilizamos. Aqui vou mesclar essas células, formatá-las, as células de acordo com o desejado. Uma ferramenta bastante útil também do Excel é os gráficos. Como inserir um gráfico em uma tabela? Para inserirmos um gráfico em uma tabela, primeiramente nós devemos ter uma tabela que conste os dados que terão este gráfico. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela com os carros que estão no estacionamento. Aqui temos as cores dos carros e a quantidade de carros que temos. Para colocarmos um gráfico na tabela, selecionamos as tabelas que estão com os dados, vamos até a guia inserir e vamos até gráficos. Aqui temos vários tipos de gráficos. Eu irei escolher o gráfico de colunas 3D agrupadas. Dá um clique sobre ele. O próprio gráfico configura aquilo de acordo com com os dados da tabela. Por exemplo, os carros prata. Quantos carros prata nós temos? 81. Veja que ele está chegando com 81. Aqui nós temos várias pré-definições de gráficos, estilos de gráficos já definidos. Quando damos um clique sobre eles, veja que os gráficos já são predefinidos de acordo com um estilo determinado. Nos gráficos também podemos mover, colocar ou mexer com esses gráficos. Por exemplo, se queremos apagar uma determinada linha ou um eixo ou qualquer que seja, basta selecionarmos, vou apagar quantidade de carros, dar um delete, que o gráfico se ajustará automaticamente. Veja que os carros vermelhos, como podem perceber, vermelhos é o primeiro, 41. 41 carros vermelhos estão no estacionamento. Observando o gráfico, ele está um pouquinho acima do 40, ou seja, 41, o dado que nós utilizamos foi colocado. Também temos a opção de utilizarmos outro modelo de gráfico. Vamos utilizar o gráfico de linhas. Basta clicar sobre ele e vou escolher linhas, primeiro tipo de gráfico. Veja que este gráfico também tem os seus estilos de gráfico. Vou selecionar esse estilo. Assim que selecionei esse estilo, veja que os gráficos de linha ele faz a sua elevada e a sua descida. Ou seja, aqui nós podemos observar a quantidade maior de carros, que é o prata, que são 81 carros de acordo com a tabela prata, e a menor quantidade, que é 41, que são os carros vermelhos. Assim podemos fazer várias formatações. Também podemos mover, editar títulos, apagar, fazer conforme aquilo que nós desejamos para que um gráfico fique bem apresentado da maneira que queremos. Uma das aplicações também do Excel é poder inserir uma caixa de texto numa planilha. Para isso, clicamos na guia Inserir, selecionamos a caixa de texto e quando voltamos à planilha, percebemos que o ponteiro do mouse já foi modificado. Quando clicamos e arrastamos, a caixa de texto foi colocada sobre a planilha.
Agora basta colocar o texto desejado. Veja que o texto foi inserido na caixa de texto de acordo com o que desejamos. Também podemos inserir uma imagem, um clip art, aquilo que desejarmos. Vou inserir agora um clip art no meu anúncio. Venho até a guia Inserir, clip art, e aqui vou pesquisar por aquilo que eu quero. Vou pesquisar por computador. Dou um Enter. Veja que o Excel buscou para mim alguns clip arts que estão relacionados aos nomes com computador. Agora basta eu selecionar o clip art desejado e soltar dentro da caixa de texto. Selecionarei esse, vou dar 2 cliques. Veja que ele já foi colocado sobre a planilha. Vou arrastá-lo até no anúncio. Ele estando dentro do anúncio, posso redefinir o tamanho em que eu achar melhor. Aqui também podemos redefinir o nosso texto, aumentar, diminuir, formatar nosso texto, trocar a cor. Aqui é a cor de preenchimento, podemos preencher a cor, alguma cor desejada, ou então deixarmos em branco. A cor da fonte. E assim podemos fazer várias alterações de acordo com a necessidade ou com o gosto desejado. Espero ter ajudado e ensinado alguma coisa a vocês. Muito obrigado.